Sejam muito bem-vindos ao Melhor Lance Podcast, o seu podcast sobre mercado imobiliário e especialmente sobre leilão de imóveis. Eu tenho 2 recados para passar aqui antes de apresentar o meu convidado. O primeiro recado é o seguinte: a próxima turma da mentoria Eli está chegando. A turma 9 da mentoria Enriquecendo com Leilão de Imóveis vai abrir as vagas no dia 13 de maio às 20 horas. Você não pode ficar de fora, porque se você ficar de fora, só você vai ficar de fora. E quem entrar... Lembrei do forró agora, ó. As piadinhas para podcast. Lembrei do forró do leilão agora. Mas se você ficar de fora, você vai perder uma grande oportunidade de multiplicar o seu patrimônio. O segundo recado é o seguinte: não deixe de se inscrever no canal, deixa seu like, me acompanhe nas redes sociais. Meu nome é Vitor Oliveira, do perfil @leilãocomvictor. E se você está assistindo no Spotify, também te convido para assistir no YouTube. Hoje, tô aqui com... Cara, como é que eu posso falar dessa pessoa aqui? Um rapaz que chegou no meu Instagram fazendo umas perguntas complexas, capciosas, meio testando ali para ver se eu tava respondendo bem ou se eu não tava, tá? Um cara bem inteligente, um cara bem fora da curva. Conheci ele presencialmente em dezembro, em um evento que eu fui palestrar, e foi uma honra conhecer essa pessoa, foi uma honra conhecer um pouco da história dele. Já entreguei placa para o homem que está aqui sentado nessa mesa na minha frente de mais de 10 arrematações. Tem uma história linda, tem uma família, é um cara especial. E eu vou dizer para vocês, se você prestar atenção nesse episódio, você vai aprender muito com o Danilo. Danilo, seja muito bem-vindo, meu querido. É um prazer ter você aqui. Obrigado. Pode se apresentar para a galera. Quem é você? Quem é o Danilo? O que você faz? Eu sou Danilo Augusto, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. A minha área de formação é tecnologia da informação e já há algum tempo eu tenho me envolvido com os leilões de imóveis e isso transformou minha vida, como a gente começou aqui há pouquíssimo tempo. Fofocas E hoje, episódio, né? hoje eu sou assessor de investimento, ajudo investidores do país todo a investir nesse ramo que à primeira vista pode parecer algo complicado, mas para que quem vem com esse preparo, quem tem o feeling para ver onde você vê o lixo, eu vejo o luxo, eu consigo transformar isso em riqueza, hoje é o que eu faço da minha vida. Então, é isso daí. E sou cria do Eli, né? Então, o que eu falar de imóveis hoje, o que eu falar de análise técnica, de análise de imóvel, de negociação para desocupação, de venda, enfim, de relacionamento e networking, eu aprendi no Eli. Coisa boa demais. E eu queria que você, a gente estava no bate-papo aqui pré-podcast, eu tô pensando, Felipe, o que você acha? A gente começar a liberar um ao vivo do pré-bate-papo pra galera, só pra eles escutarem as fofocas, porque rola muita coisa aqui antes, né? Brincadeiras à parte, mas você tava contando uma história pra mim, há poucos minutos, sobre a sua vida, basicamente a história da sua família. Parece que você tem um certo apreço pelo mercado dos leilões por um background que você tem. Você poderia compartilhar um pouco com as pessoas para elas entenderem que é sim possível você sair do zero e chegar a ser um gigante do mercado dos leilões como você é hoje. Conta um pouquinho pra gente desse background, o que aconteceu na sua história, como os leilões entraram nisso e como é que você utilizou eles como um instrumento de riqueza. A gente aqui estava falando sobre a escalada social, né? Que a maneira como nós nos organizamos enquanto sociedade nos permite viver. Eu sou filho de 2 pais, ambos têm a 4ª série. Minha mãe é do interior do Rio Grande do Norte, meu pai é do interior de Pernambuco. E eu tenho 16 tios. Eu tive avós férteis. E meus tios são igualmente férteis. Por isso você pode dizer quantos primos eu tenho. Então, mas eles são todos lá. Você mora em Natal, né? Não, estão espalhados. Estão espalhados. Meu avô populou porque o Nordeste. se fosse só em Natal, se levantar a mão, você é capaz de deixar um primo. É verdade. É verdade. Não, quando você vai no interior, você passa numa venda assim, aí só aquele fulaninho ali é teu primo. Ó, o dono do mercadinho é teu primo. Ó, o menino ali na lavoura é teu primo. Interior todo é primo. Todo mundo é primo. E mais interior com 8 mil habitantes, 10 mil habitantes. É menor que muito bairro de São Paulo. Então, eu tenho 16 tios e tias. E por aí você deduz o tanto de primo que eu tenho. Eu tenho muito primo. Dos meus primos, eu fui o primeiro a ter ensino superior.
Então, eu vivi verdadeiramente uma mudança de vida desde a minha formação para cá. Você fez o FRN E F, e FRN. que era o antigo Cefet. Ah, tá. Né? Eu sou formado em redes de computadores e desde muito cedo eu comecei a trabalhar ali. Por volta de 13 anos eu vendia CD pirata. Era uma época em que estava começando venda de CD MP3. E lá no Alecrim, que é a nossa 25 de março, não tinha CD de MP3. E eu tinha um computador e gravava esses CDs e vendia. Coleção de Roberto Carlos, os caras Nossa, eu compravam. lembro, a gente falava de que era o tal do burn, né? Você queimava Você queimava o CD, o Nero e tal. o Nero. Você usava o Nero pra fazer o burn dentro do computador. Era e 10 copiar. reais. Era 10 reais um CD desse de MP3. E aí os amigos do meu pai compravam e tal. E eu ganhei dinheiro com isso. Aí ganhei dinheiro vendendo picolé. Eu ia pra escola. Na volta, a Kombi parava numa fábrica de picolé. Eu comprava 5 centavos e vendia por 10. E minha mãe vendia quentinha, vendia almoço, marmita. E eu vendia pros clientes dela. E aí eu fui. Ah, Eu olha, sempre você tive. tava, você não... Eu tinha uns Obviamente, 14 anos, mais ou menos. 14 anos você tava vendendo ali um downsell, né? Você tava vendendo uma coisa junto. Porque É. se você for pensar, corta pra do meio aqui, ó. Se você for pensar, você tava agregando um segundo produto a um primeiro. Que É é o quê? verdade. O cara comeu, tá no Nordeste, tá calor. Por que que ele não vai comprar um picolé? Sobremesa. A sobremesa. Verdade. Cara, é o produto certinho. É engraçado parar pra pensar, olhando agora para que a gente conhece de negócio, a gente vê, bom, faz sentido eu vender um produto junto com outro porque você aumenta o ticket médio. O que Você aumenta a sua ancora ali um no outro. você ancora um no outro e você aumenta a sua lucratividade. Isso desde pequeno na sua cabeça. Olha Nem aí. sabia o que era. Olha só. Eu nem sabia o que era downsell agora. Quanto mais Agora. naquela época. Ó, pronto, tá vendo? Já sei o que é um downsell. E aí ganhava dinheiro com os picolés. Daí depois eu comecei a consertar computadores. Eu cobrava 10 reais uma formatação, 20 reais. Quando comecei a cobrar 50, o pessoal começou a reclamar. Eu tinha minha bolsinha de CD com Windows, com as coisas todas. Então eu sempre tive essa pegada comercial. Porque o meu pai é comerciante. Uhum. Ele era vendedor. E quando a empresa que ele trabalhava faliu, ela não tinha como pagar aos funcionários e deu aos funcionários o liquidificador. Foi dando estoque, né? E meu pai colocou 4 TVs de 14 polegadas e um liquidificador na calçada e começou a vender. Hoje ele já tem a lojinha dele. E meu pai, se você for na loja dele, você encontra TV, liquidificador, torradeira, aí capacete, buffet de cozinha, de self-service, carrinho de bombom, corrente de bicicleta, tem tudo lá na loja do meu pai. Uhum. Então ele sempre É tipo um varejo assim que vende de não tudo. vende de tudo assim. Mas eu sempre tive esse exemplo de comércio dentro de casa. Uhum. E ele, depois de que começou com a lojinha dele, começou a comprar imóveis para alugar. Hoje ele tem kitnet e tal. O seu pai, você falou que seu pai, bom, ele você foi o primeiro que teve Faculdade. graduação na família. Então seu pai ele tinha uma vendinha, virou uma loja, agora e aí ele começou a diversificar o dinheiro dele para comprar imóveis para locação, é isso? Foi. E imóveis assim, imóveis improváveis. Era, por exemplo, uma casa de 20 mil reais caindo aos pedaços lá no bairro onde a gente morava. E sem escritura, meu pai é raiz, assim. Ele É raiz. Hardcore. Hardcore. Tem escritura? Dane-se, não quero saber não. A pessoa que tá lá, que também não sabe nem se é o dono, assinou assim, ele vai e compra e tal. E aí ele foi comprando. Então nenhuma casa do meu pai tem escritura. E são casas que mesmo? não são de leilão e que ele compra assim por 20 mil, 30 mil. O bairro da gente é um bairro meio periférico, assim. Mas ele não teve regularização fundiária, o bairro, é isso? Não. Não. É isso é coisa. Não, eu viajei. Não, eu tô falando assim. Meu pai, eles não gosta de cartório, não gosta de prefeitura. Tá aqui o papel, do corretor que nem tem cresce, fez aqui o contrato, assinou, e para ele, se tá reconhecido no cartório, tá valendo, é lei. Não, a assinatura é reconhecida e os documentos estão autenticados, então tô seguro. E aí eu sempre fui contra, porque eu disse, meu Deus, isso aqui Risco, pode né? dar merda, Risco, pode dar errado. E aí eu sempre tive esse receio, até quando surgiu a primeira arrematação. E como é que foi isso, Danilo? Vamos entender aqui um pouco mais. Bom, você teve sua formação, tem seu trabalho, tal. E aí você. Como é que você entrou nos leilões? Por que você entrou nos leilões? Tem um amigo meu, chamado Souza Júnior, grande Souza Júnior.
Eu tava na casa dele, era noite, ele mora no mesmo condomínio que eu, e ele tava com a página de leilões aberta lá da Caixa. E eu perguntei, Souza, isso aqui, essa casa aqui, como é que funciona e tal? Eu disse, não, você dá um lance. Eu disse, mas vem com dívida. E se tem uma pessoa na casa? Eu disse, não, tem uns que são desocupados. Eu nunca cogitei desocupar uma casa. Eu disse, nossa, desocupar uma casa deve ser uma coisa muito traumática, deve ser tiro, porra de bomba. E aí ele falou, eu já arrematei. Eu disse, tu já arrematou? Esse já, as quantas? 3. E lucrou, deu tudo certo, deu tudo certo. Naquela hora... Não, naquela hora fiscal, porque eu já tinha me interessado sobre leilão de carro. Mas eu vi que em leilão de carro há espaço para muita maracutaia. Velho, tem uma casa sendo vendida aqui no leilão da Caixa. O que eu sei, você sabe. O que você sabe que eu não sei é mais por incompetência minha do que por você ter informação privilegiada. Em carro não, né? Em carro não. Você compra um carro, o motor do carro tá no porta-mala guardado. Ou tirar a bateria, trocar por uma bateria velha, viciada e tal. E tem outros esquemas também, né? Tem uma questão de... Uma vez eu fui ver um Porsche, tava num leilão e tal, não sei o quê. E, assim, eu não entendo nada de carro, pra ser muito sincero, tá? Também não. Eu não entendo nada de Igual carro. não entendia de casa. Pois é. Mas aí eu fui atrás e tal, e aí eu vi no leilão o dono da Porsche, que tinha dado PT, não sei o que aconteceu. Ele falou assim, pô, eu entreguei com os faróis. Aí eu falei assim, tá, o que ele quis dizer, eu entreguei com os faróis? Eu fui olhar, tava sem os faróis. Aí eu fui pesquisar, sabe quanto custa cada farol? 12 mil. Ou seja, ele entregou com os faróis, os caras arrancaram os faróis. Então tem espaço para muita corrupção, para muita maracutaia. Uma pessoa de lá, no leilão de carro, normalmente você não pode ligar o carro. Às vezes você não pode nem abrir o capô. Então, se abrir um carro com capô, que é você comprar um carro com um capô que não pode nem ser aberto, acontece esse tipo de coisa. Aí foi o farol, ele viu. Mas pode ser o motor, pode ser outra coisa. Pode ser outro motor. O cara pode colocar um motor de Santana dentro do carro, você não vai nem saber. Pode. Então, eu tinha interesse por leilões de carros, me cadastrei em leiloeiros na época que eu morava em São Luís, eu morei lá por um tempo. Uhum. E fui em pátios, participei de leilões, mas não me interessei. Era uma incerteza muito grande. E eu falando isso, incerteza muito grande, talvez quem não tenha assim, o hábito ainda de estar envolvido nesse mercado de leilões, deve dizer assim, não, incerteza mesmo é você arrematar uma casa que você não sabe quem é que está dentro, uma casa que você não sabe como é que a casa está dentro, porque parece perigoso você arrematar um imóvel, e você tem que estimar o preço de reforma dele, mas como é que eu estimo uma reforma se eu não entro no imóvel? E como é que você estima uma reforma sem entrar no imóvel? Alex, existe o que eu chamo... Alex. Olha, me confundiu com o Alex. Alex, você tá bem demais, tá? Você tá bem demais, viu, Alex? Me confundiu com o Alexo. Encare como um elogio. Alex, encare como um elogio, porque eu encarei como uma ofensa aqui. A controvérsia, né? Tô brincando. Vai lá, pode ser. Vitor, existe o que eu chamo de... Como é o nome que dá aquilo quando nasce um bebê? Que a mãe compra um kitzinho de coisas pra aquela criança. Esqueci o nome do que é. Não sei, não tive. Mas existe um kit padrão de reforma que toda casa vai receber. Toda casa vai ser pintada, toda casa vai ter tomadas substituídas. Em padrão Minha Casa Minha Vida, eu tiro aqueles biquinhos de luz bem simples, coloco uma placazinha de LED. Se tiver quintal, vai ter a limpeza do quintal. Então tem coisas que são padrão. Toda reforma vai ter. E tem uma parte que é variável. Essa parte variável, Danilo, você tem como dizer se vai ser 10 mil, 10.500 ou 10.100? Não tem como afirmar com esse nível de precisão. Mas eu digo, olha, vai ser entre 9 e 12. E aí, assim, como uma vez você bem disse no Eli, se o seu investimento ele tá sob chance de risco de não valer a pena, de não ter viabilidade por causa de 2, 3 mil reais, é porque ele já não é viável. A gente não deve lidar com aperto. A gente tem que lidar com uma certa folga para coisas que podem acontecer que fogem do nosso controle. Então, a essa folga, o que é que eu analiso? Primeiríssima coisa é casa ou apartamento. Apartamento é uma reforma muito tranquila, especialmente se ele não for térreo nem for cobertura. Térreo de imóveis populares tem problema seríssimo com infiltração ascendente, que é aquela em que a umidade da terra é sugada pela parede que está seca, né?
Então, por capilaridade, chama-se infiltração por capilaridade. E aí você tem que quebrar todo o reboco da parede, fazer a impermeabilização, etc. Isso aí já entra nesse custo básico das casas, que sempre vai ter. Uhum. Se for uma cobertura, pode ser que você tenha que resolver um problema sério de infiltração da laje do condomínio. E aí pode ser mais caro. Por isso que eu não gosto de arrematar em coberturas. Uhum. Aí assim, voltando ao assunto de como é que eu estimo a reforma. É uma casa ou um apartamento? Uma casa tem coisas que um apartamento não tem. Uma casa tem quintal, muro, fachada, portão, caixa d'água, fossa. Tem um monte de coisa para ser feita. E o apartamento eu não tenho nada disso. Então é uma casa ou um apartamento? É uma casa. Então vai ter X gasto com essas áreas aqui. De custo fixo estimado. Né? Isso, de custo fixo estimado. Quem mora lá é o dono? É um inquilino? Ou é um invasor? A conservação do imóvel por cada uma dessas pessoas vai ser diferente. Significativamente. Lá mora um casal de idosos? Ou mora uma família com 3 crianças? O imóvel é de baixo padrão, de médio padrão? Os imóveis de baixo padrão, eles são mais destruídos, digamos assim, mais mal conservados, por 2 motivos. O primeiro é que são pessoas que realmente, poxa, o cara perdeu a casa, velho. Então ele não vai estar tão preocupado em manter ela pintada, né, etc. E o segundo é o próprio acabamento, o material empregado pelos construtores Totalmente nessas diferente, casas. Você vai ter uma porta laminada do tipo colmeia. Se o clima ficar úmido, ela estoura. Numa casa de alto padrão, não. Você vai ter uma porta lá de madeira que vai durar décadas. Então, a parte de esquadria, de porta, de alisar batente, você não vai precisar trocar. Uhum. Então, você junta assim, várias coisas que vão apontando para um cenário que você vai encontrar por lá. É uma coisa que é impressionante e me chamou a atenção da sua pessoa desde o D0 que você entrou no Eli, porque existem alguns alunos, pessoal, que eles entram e eles chamam muito minha atenção já no primeiro momento. Por alguns insights. Sabendo a formação acadêmica dele, você tá entendendo que ele falou do porta tipo colmeia? Olha o nível de detalhamento que a pessoa chega para ter resultado. E você tem muito resultado. A gente vai falar disso ainda, a gente vai chegar lá. Mas e é um elogio aqui, cara, porque é impressionante o nível de detalhamento que você chega para você saber, ó, isso é aquilo, eu sei que isso pode acontecer, aquilo pode acontecer, eu sei. Você mapeou muito bem todos os detalhes para você ter o resultado que você tem hoje, que é impressionante. Impressionante. O que você mais consegue em um leilão, quer dizer, o custo mais variável que você tem dentro de uma arrematação é o da reforma. Uhum. E é o que você tem chances de manobrar para ali ou para cá. Então, eu preciso fazer... A máxima é, faça muito com pouco. Se você não sabe que existem vários tipos de construção de portas, você pode comprar uma porta de madeira maciça para colocar no apartamento que você arrematou por 26 mil reais, como eu já arrematei. Então... Como é? Peraí. Até corta para mim, depois corta para ele para fazer o corte. Qual o valor do apartamento que você arrematou? Corta para ele de volta. Eu falei um valor até errado, Vitor. Não é 26, foi 25.800. Você arrematou um apartamento por 25.800. Foi por 25.800. E vendeu por quanto? 115 ou foi 120 mil. Ou foi 115 ou foi 120. Um dos dois. Mas foi um lucro filho da mãe. Foi um lucro com um ROI perto de 200%. Porque teve reforma. E eu pago a documentação do meu cliente. Imóveis de baixo padrão, as pessoas não costumam ter o dinheiro para bancar ali, prefeitura, cartório e tal. Então, como uma forma, como uma estratégia de acelerar a minha venda, eu digo, ó, tá aqui, eu consigo o imóvel lhe vender com entrada 0, a sua parcela vai ser mais baixa do que hoje você paga de aluguel, e eu ainda dou a documentação grátis. Se você tem a renda e seu nome tá limpo, é só você querer comprar. Eu não tenho dinheiro para mudança. Eu pago a sua mudança. Você não vai deixar de comprar por causa disso. Então, a liquidez dos imóveis de baixa renda é altíssima. 64% da população brasileira ganha até R$ 2.900. E no Rio Grande do Norte, esse valor, com certeza, é maior. O extrato da população que tem essa renda, sim, em relação à população, é muito maior. Então, eu tenho tido bons resultados. Já comprei imóvel de 33, vendi por 120 e tal. E é interessante porque, às vezes, o valor do imóvel faz com que o valor da reforma se torne assustador. Eu tive uma casa... Vamos ser sinceros. Você pagou 25.800 e você vendeu por 115, 120 mais ou menos. Foi. Qualquer reforma que você fizer é quase metade do valor do imóvel. Nem foi. Eu gastei 12 mil de reforma nesse. Pois é.
E eu pinto o condomínio todo. Né? Olha que interessante. Pra quem me acompanha aqui faz tempo, quem lembra do episódio com o Eriston? O Eriston falou uma coisa muito legal. E a gente tá vendo aqui com o Danilo de novo. Quando você tá num leilão, você também tem que saber quanto custa para construir uma unidade. Se para reformar ele gastou 12 e para comprar o apartamento ele gastou 25.800, quer dizer que ele fez um baita negócio, porque nem construir esse apartamento ele conseguiria Nem o construir. terreno. Nem o terreno, você não Nem o consegue ganhar terreno. nada. Espetacular. Vai conta, Então, quero saber. teve um que eu comprei de 33 mil e eu gastei de reforma 24. Aí você, porra, mas porque essa reforma foi puxada. Foi o mais punk que eu peguei até hoje, que eu tive que contratar uma empresa de engenharia diagnóstica, porque tinha umas fissuras na parede. Ah, você me contou. Tu lembra? Lembro. Tinha umas fissuras na parede, e aí assim, nós como arrematantes e mesmo como pessoas, a gente não pode fechar os olhos para um problema que está acontecendo, porque quem está na chuva é para se molhar. Né? Ao passo em que eu lucrei 100 e poucos % no imóvel, eu não vou me importar se eu lucrar só 70%, porque eu chamo a empresa de engenharia diagnóstica. Só 70%. Só. Eu falei com meu pai é raiz, eu já falei. Eu disse, pai, olha isso aqui, pai, essas fissuras. Mas, rapaz, isso aqui você pega uma massa, passa aqui, ninguém nem sabe. Eu disse, pai, eu não posso fazer isso aqui não, porque se eu vender, depois vai rachar e vai dar ruim. Até porque é vício oculto, né? Meu pai, vício oculto, meu pai, ele é prático, assim, ele quer resolver. Ele disse, não, rapaz, eu venho aqui, ele ajuda, a gente faz isso aqui. Eu disse, não, pai, eu vou chamar uma empresa de engenharia. Porra de engenharia. Mas aí a gente chamou a empresa, o cara fez um laudo, fez uns ensaios lá, não sei o que, foi uma nota. Mas, mesmo quando dá errado, dá certo. Rapaz, pra você ter um prejuízo, pra você Um pouquinho mais pra baixo, porque aí você fica mais confortável. Pra você ter um prejuízo em leilão, você tem que comprar caro, estimar errado o preço de venda, muito pra cima, comprar num lugar ruim, pegar um ocupante que é um mala, e assim, tudo dá errado. Você tem que fazer tudo errado, essa é a verdade. Cara, tudo. tem que ser muito errado. Porque o espaço ali que você tem pra manobrar a sua arrematação é muito grande. E quando você arremata com assessoria, melhor ainda, porque assim, eu costumo dizer para os meus clientes que eu só ofereço para eles imóveis que eu mesmo arremataria. Tanto é que se ele não quiser e eu tiver com recurso, eu arremato para mim. E aí o pessoal sempre pergunta, e por que você não arremata para você? Você tá oferecendo para mim? Porque as oportunidades são tantas que eu não tenho dinheiro suficiente para arrematar todos os que aparecem. E foi assim que surgiu a ideia da assessoria. Que houve um momento que eu tô com 6 imóveis aqui, um vai ficar no meu patrimônio, outro vai ser isso, outro vai ser aquilo, e eu tô sem dinheiro. E tá vendo essa casa e eu não acredito que ninguém vai disputar essa casa, cara. Ninguém que eu conheço. Ei, eu vou oferecer essa casa pra fulaninho. Aí fulaninho quis. Aí eu, porra, vai dar bom isso aqui. E aí a assessoria surgiu. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse tema. Como é que você enxerga a competição do mercado? Porque tem muita galera que fala assim, olha, honestamente, meus alunos, eu já sei a resposta padrão deles, eles não se importam com isso, mas eu quero saber a sua opinião. Diga, o que você pensa sobre competição, sobre... O que você tem visto? Eu vou partir de uma análise técnica voltada para a modalidade de pagamento dos leilões. Primeiramente, imóveis à vista sempre vão ter menos competidores que imóveis financiados. Sim. E quanto maior o valor do imóvel, menos competição vai haver. Então, eu percebo, e Eduardo Coutinho já havia falado sobre isso no Elite, que o preço de arrematação média comparado entre dois imóveis idênticos, um foi vendido à vista e o outro financiado no leilão, o do leilão sempre sai mais caro. Sim. Então a competição ela aumenta o lance médio final, tá, né? Ou seja, diminui o lucro de quem está ali arrematando. Ao passo que eu, modesta parte, considero que eu tenho um bom feeling da história lá do lixo e do luxo. Eu consigo ver uma casa que está na quebrada, que quem é da Zona Sul lá de Natal, que é o pessoal melhor de vida, não vai, porque tem medo, porque acha que não vende. Porque assim, ali é quebrada pra você que mora na Zona Sul, pra você que mora no bairro Nobre. Mas pra quem tá lá... Mas pra lá, se tem um ponto de ônibus perto daquela casa, tá tranquilo. Existem coisas, e eu quando eu falo de pobre, eu falo
pobre porque eu até brinquei com o Alex ontem, que eu ainda me considero pobre no sentido assim, de coisas da pobreza que eu vivi, que eu tiro piada com minha irmã, com meus amigos e tal. Então, existem coisas que o pobre não tolera. Por exemplo, o pobre ele não tolera viver numa rua que tem uma boca de fumo. Ele não quer que os filhos dele vejam aquele tipo de situação, onde tem esse tipo de violência mais descarada, assim, né? Pessoas armadas na rua, morte, assassinato, etc. Mas esse preconceito que o pessoal dos bairros nobres tem é um preconceito deles, né? As pessoas que moram ali, elas são muito felizes ali. Pega um churrasco dela, a churrasqueirazinha, bota ela na calçada no final de semana, abre uma cerveja, bota um pagode, um forró, um negócio, e se diverte. Ela tá à vontade ali. Se você pegar essa mesma pessoa e colocar ela pra morar num bairro nobre, ela não vai se sentir à vontade. Vai ficar desconfortável, né? Eu percebo que as pessoas dos bairros mais simples e nos interiores da região metropolitana, eles não gostam de apartamentos, de condomínio. É coisa de bacana, é muita regra, tem taxa de condomínio. Porque tem um ponto muito interessante, né? Pra quem ouviu o meu podcast sabe da minha história, mas há uns 12, 13 anos atrás, eu virei pra minha mãe e falei assim, por que a gente não vai pro condomínio? Sabe qual foi a resposta dela? Ela falou assim, vou pagar um aluguel eterno? Meu pai diz a mesma coisa. Vou pagar um aluguel eterno? Entende a diferença? Hoje ela mora no condomínio, e tal, mas quando você tá na situação não tão boa, do ponto de vista financeiro, você enxerga, às vezes, condomínio, esse tipo de coisa, como um peso. Como um peso. Não é isso que tem que ter. E eu sempre falo assim, sempre falo assim, você tá olhando para os imóveis errados se você acha que tá com competição. Porque você tá olhando para aquele lugar que você gostaria de morar, para aquele lugar que seu ego gostaria. Teve um rapaz na live, eu não sei se você tava nessa live, eu fiz live essa semana, ele falou assim, então, Vitor, sempre os melhores imóveis vão ter mais competição? Eu falei assim, qual que é o melhor imóvel? Aquele que bota dinheiro no teu bolso ou aquele que alimenta o teu ego? Qual que é o melhor imóvel? Aquele que bota dinheiro no teu bolso ou aquele que alimenta o teu ego? A máxima de que lucro não tem CEP é batida, mas é verdade. Ontem eu tive uma reunião com um cliente e ele até comentou. Eu disse, olha, a gente arremata nessas cidades, nessa. E ele disse, não, mas essa cidade aqui eu não conheço, é longe aqui de casa. Eu falei, mas assim, que ele teve receio de passar 6 meses e eu não apresentar nenhum imóvel para ele. Eu disse, olha, eu estimo que você vai ter um lucro mínimo de 20% líquido em 6 meses. Do dia da arrematação ao dia da venda vão passar 6 meses. Se eu apresentar um imóvel para você que atenda esse requisito, sob a perspectiva de investidor, você não tem por que não querer, porque vai lhe dar o lucro que você pretende. Não importa se é na cidade A ou na cidade B. Então, assim, como você falou, que o rapaz comentou, tá, ele é bom pra quem? Quem vai comprar o Minha Casa Minha Vida não é o cara que mora lá no bairro de Bacana, não. É um cara humilde que ele quer a casa dele. O sonho da casa. O sonho. Se você perceber, quando você vai vender o Minha Casa Minha Vida, eu já vendi casa que a pessoa não perguntou. Ela descobriu no banco. E descobriu, que eu falo não no mau sentido, mas pra ela também tanto faz, tanto fez. Ela descobriu o valor da casa no banco, na hora de assinar o contrato. Porque ela só perguntou quanto é a parcela. Eu disse, é tanto. Ela, tá, eu quero. Acabou. Quando chegou no banco, aí, você sabe o valor da casa? Aí, não. Mas não foi porque eu escondi, foi porque ela não... Ela não pensou Não interessa. Ela conseguiu subsídio, conseguiu entrada zero, conseguiu documentação grátis, pagava 700 de aluguel, a parcela ficou... Eu já vendi casa com R$390 de parcela. Nossa. Então, eles querem a casa. E investir em imóveis de baixo padrão, que... Quero fazer um adendo aqui. Eu não trabalho só com baixo padrão. Sim. Eu me especializei nele porque há mais tempo eu estou com ele, mas comigo você disputa imóvel de 26 mil, você disputa imóvel de 3 milhões de reais. 600. É porque eu nunca vi um imóvel de 3 milhões lá em Natal indo a leilão. Eu já vi um de 1 milhão e 100. Semana passada teve um até. Então, e outra, eu sou especialista no Rio Grande do Norte. Não é minha especialidade fazer arrematações fora. Eu tenho clientes que estão arrematando fora, o cara mora lá, mas no processo de contratação, ele sabe que assim, a análise do mercado meio que é dele. Agora, no Rio Grande do Norte, não. Lá tá, como diz aquela música, tá tudo dominado. O cara quer manjar de baixo padrão, quer alto padrão tal.
ele fala comigo que ele vai longe, bom negócio. vai longe. Vai ter bom negócio. Então, você não se preocupa com a competição no geral, né? Não me preocupo porque, como eu disse, eu tenho um feeling bom, eu tenho um olho bom pro negócio, sabe? Lembra que eu falei que meu pai compra casa de 20 mil reais? Uhum. Pronto, com ele foi onde eu aprendi assim, cara, esse casebre aqui, não é forro, é com telha e tal, não sei o quê. Isso é, ele tira aluguel de 2% ao mês líquido, porque ele pega uma casa de 20 mil, aluga por 400 reais. Então, ele tira um lucro que a gente ali no Eli, na internet, eu mesmo, a gente briga. Eu quero um aluguel que me dê 2% líquido. Pronto, meu pai tira isso. Com um imóvelzinho de 20 mil reais que ele comprou do meu primo lá que tava separando, queria dar metade pra mulher, a mulher levou 10 mil, outro 10 mil e acabou. E meu pai ficou lá com a casa. Então, eu não tenho, é como eu falei hoje no grupo da gente, você não pode ter nojinho. Não pode ter nojinho de olhar uma casa que tá com mato pelas alturas, que tá com a fachada mal pintada. Não, você chega lá e... Agora não é porque o imóvel é barato que ele vai ser vendido rapidamente. Você tem que encontrar agulha no palheiro. Hoje vai ter eu trouxe meu notebook aqui, porque às 6 horas vai ter leilão da Caixa, eu vou disputar para um cliente. Não vou dar mais detalhes, porque... Não, pode ficar tranquilo, Não, até porque assim... não vai... Não, mas é agora? Não, isso é gravado. Não, então tá. A gente vai disputar um imóvel lá e eu trouxe aqui meu escritóriozinho para poder disputar. E o cara tá animado, é o cara que tá construindo a usina lá. Ajusta aqui rapidinho, porque Sim. não, assim, ó, você pode mexer nele. Deixa ele mais tranquilo assim, ó, perto de você, porque aí vai. Uhum. Cara, Pode falar palavrões leves? não, leves pode. Que porra. Porra, tava tudo bem, pode falar tranquilo. A minha audiência acho que tá acostumada já, porque eu falo muito, né, Fumaça? Mas, cara, vamos lá, deixa eu entender algumas coisas. Baixo Padrão, Rio Grande do Norte, a sua história, o que você vem fazendo, você já fez lucros absurdos, mas você também é muito conhecido dentro da comunidade Elite por ser um cara que pensa muito fora da caixa. Você, me corrija se eu estiver errado, tá? Você já fez uma arrematação para fazer uma fazenda de captação eólica de quê? De energia? Energia solar. De energia solar. Você poderia explicar um pouquinho sobre esse assunto? Cara, eu arrematei um lote de 800 metros quadrados. E depois o que eu pretendi fazer com ele, eu desisti da ideia, não deu muito certo. E aí eu disse, tá, vou vender ele. E aí, na época, eu tava contratando energia solar para casa do meu pai. E aí eu falei com o cara lá da empresa de energia, olha, eu tenho um lote de 800 metros quadrados e tal. Eu ouvi falar que dá para ganhar dinheiro vendendo energia, que aí hoje eu já entendi que a venda da energia é proibida, tá? Pela ANEEL. É porque você não é do... Não sou concessionário, não sou Mercado Livre. Você não é do Mercado Livre, né? Isso. Você é aplicativo. Isso, que chama microgeração. Eu sou da microgeração. Então você não pode vender. Aí eles, cara, com 800 metros quadrados você consegue gerar aproximadamente 14 mil kWh, que hoje, 2024, em reais, dá mais ou menos 14 mil reais por mês de energia. E aí eu disse, é sério, bicho, 14 mil por mês nesse lote? Eu disse, O investimento ia ser de 280 mil por aí. Uhum. É 20%, mais de 20% ao ano. E aí o que é que se faz? Se constrói a usina. A gente está esperando a autorização da concessionária. Já foi dada a entrada, são 120 dias. E quando ela começar a operar, e a usina, ela é alugada. A usina com os equipamentos eu alugo para Vitor. Vitor usa isso na conta de energia do frigorífico dele, do supermercado, do restaurante e tal, e faz uso daquela energia que é gerada pelos equipamentos que ele alugou. Eu não estou vendendo a ele a energia. Você está vendendo a locação do equipamento. E o que você alugou gera é seu. Então é dessa forma que o negócio vai se rentabilizar. Não tem um desse pra mim, não? Você não quer fazer lá? Não, eu mando dinheiro. Gosto pouco de Natal, eu vou lá direto pra você. Lugar ruim. É ruim, né? Nossa, você não tá afim, não? Bora. Fazer um negócio junto desse? Bora. Já tem um cara que faz, o cara aí da usina. Eu já gosto pouco de renda passiva, rapaz. Essa é passivona, assim. É totalmente passiva. Porque aluguel é mais ou menos passivo. Essa não, é você dormindo, o sol torando lá e o dinheiro entrando. E tem um outro ponto, né? O terreno valorizando. E outra, quando você for vender isso, você tá vendendo um negócio, você não tá vendendo mais um imóvel.
É verdade, você agregou valor Você àquela... agregou valor. Então, não sei se vocês sabem, né? Mas o preço de um imóvel, ele está diretamente relacionado à capacidade de renda que você pode abstrair dele. Extrair dele, não Sim, abstrair. Extrair dele. Então, se você está falando de um imóvel cuja rentabilidade mensal é de 14 mil reais, você tem que considerar pela média 0,5% para 14 mil. Quanto valeria o imóvel? Faz a regra de 3 aí de cabeça. Vale muito mais de R$ 1 milhão. entendi. Para você vender esse produto do jeito que está, ele vale muito mais de R$ 1 milhão. É óbvio, tem várias condições aí no meio, né? Pode ter localização, blá, 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 mas é um negócio. Então, mesmo que não esteja tão parametrizado como eu disse, você agregou muito valor, porque o negócio, quando você vai comprar um negócio, você tem vários múltiplos para fazer cálculo. Sim. Um deles é a capacidade de renda recorrente que aquele negócio pode me trazer, de receita recorrente. Uma usina dessa, ela tem vida útil entre 25 e 35 anos. Pronto. Né? E Natal tem uma das maiores taxas de radiação solar do Nordeste. Ao contrário do que as pessoas imaginam, se o lugar for muito quente, isso é ruim para a geração da energia solar. Então, se você vai colocar essa energia no Seridó, que é uma área lá do nosso estado central muito quente, já não é tão bom quanto em Natal, em que o clima é mais úmido, em que você tem os ventos ali do mar e tal. Uhum. Porque a eficiência da placa ela vai diminuindo conforme a temperatura aumenta. Parece Entendi. até um contrassenso, mas é a verdade. Não, mas faz sentido, porque ela capta luz, ela não capta calor. São coisas diferentes. Isso, ela capta, na verdade, ela capta irradiação solar. E radiação. Então é a partir daí que ela faz essa geração de energia. Eu tenho vontade de ter Airbnb também. Nossa, o quê? Não, compra um monte de lote, faz um monte dessa. Faz um monte dessa. Mas Não, é sério. porque, mas é aquela história de depositar todos os ovos numa cesta. Tudo bem, mas no futuro, o Danilo tá ganhando muito patrimônio muito rápido. Mas o que eu quero dizer é assim, a área de energia elétrica é extremamente regulada. Extremamente. Aham. Então, eu tenho receio dos efeitos dessa regulação ao longo do tempo. Entendi. Né? Tem um risco de negócio intenso. Não, tem um risco de negócio que é extremamente regulado. Leilões são regulados? São. Mas não chega nem perto da energia solar. É uma área muito mais tranquila. Não tem agência, né? Não tem agência. De cara não tem agência, né? Mas digo assim, que os procedimentos estão descritos em lei e tal. E é isso. Toma uma aguinha aí, toma uma aguinha. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é que Danilo veio de uma circunstância que não favorecia 100%, mudou a sua história, tá mudando a história da família dele. Leilões foram os principais instrumentos para isso, e ele usa muito a criatividade, tanto para reforma, tanto para encontrar o lixo e o luxo, tanto para fazer esse tipo de investimento que você fez, que eu adorei, achei sensacional. Conta mais aí alguma coisa legal, assim, algum imóvel que foi interessante, de uma rentabilidade bacana, me conta mais coisa, assim. Teve uma arrematação que eu falei pra você que eu já sofri a visita de um oficial de justiça, né? Uhum. Quando era criança. Eu devia ter uns 5 anos, minha mãe se endividou, meu pai estava desempregado. Na época a gente vendia lanche na 25 de março lá de Natal, no bairro do Alecrim. E foi um oficial de justiça lá em casa. Eu não entendia bem o que estava acontecendo, mas minha mãe dizia que estava levando as coisas da gente porque a gente estava devendo, etc. Meu pai e minha mãe sempre ganharam ali um salário mínimo, faziam bicos, dessas coisas. E aí, esse oficial chegou lá, levou o TV de 14 polegadas, levou a cômoda, que ficavam minhas roupas. E hoje, é algo que eu falo sempre para quem está se envolvendo nesse mercado, para que a gente tenha hombridade para tratar as pessoas das casas das quais nós estamos desocupando de uma maneira digna. Você não precisa. Muita gente fala assim comigo no privado: Danilo, eu tô desocupando uma casa, como é que eu faço? Eu disse, cara, seja assim um poço de gentileza, seja compreensivo. Eu tô desocupando uma casa de uma pessoa que é um professor universitário, é um vocabulário. Se eu tô desocupando uma casa que mora, não sei, uma merendeira, é outro vocabulário. Então você precisa adaptar a sua fala ao seu interlocutor. Nas desocupações, a gente sempre foi orientado nas turmas do Eli a dar uma ajuda de custo para a pessoa.
E aqui eu faço, adorei essa palavra, desde que eu aprendi um disclaimer, né? Eu faço um disclaimer. Eu não chamo isso de indenização quando eu falo com a pessoa. Porque é como se eu reconhecesse algum direito que, na verdade, não há. Né? Não há. Na Não verdade, há. ela está te devendo taxa de ocupação. Né? Aquilo é uma gentileza. Sim. Então, eu chamo de ajuda de custo. Ó, vou dar uma ajuda de custo para você se restabelecer em outro canto e tal. E alguns clientes de assessoria me perguntam, Danilo, mas tem que dar mesmo esse dinheiro e tal. Eu só, olha, esse dinheiro, se você for tentar conversar com ele sem oferecer nada, ele vai bater o pé, não vai sair. Pode chegar um momento que a gente insiste tanto que ele cria ranço da gente, e aí fecha qualquer porteira de negociação, e aí você vai ter que esperar e vai ter que pagar o advogado e as custas. Então, dê esse dinheiro a ele. Não tá aqui na nossa viabilidade? Pronto, é um dinheiro que já considere como perdido. É para aquilo. Esse dinheiro existe para isso. Não é perdido, ele faz parte do investimento. Né? Eu digo assim, perdido é que o cliente tem a impressão que dói assim no bolso dele, ele fica indignado de dizer, pô, eu comprei o imóvel, o cara saiu porque não pagou, e eu ainda tenho que dar grana para ele sair. Como assim? Mas a questão não é... você tem que chegar de maneira diferente. Esse dinheiro, quando a gente fala dessa ajuda de custo, normalmente ou é um aluguel, ou uma mudança, ou os dois, depende um pouco das circunstâncias do caso concreto, mas o dinheiro ali, primeiro, ele tá contabilizado na sua viabilidade financeira, ou seja, você sabia que você ia ter Não é novidade. Despesa, não é novidade para ninguém. Se você não gastar, melhor, mas se você gastar, já estava previsto dentro do seu ROI. 2, esse dinheiro, ele não é dinheiro. Ele passa um recado. Qual é o recado desse dinheiro? Ele funciona como um instrumento que abre portas. Então, quando a gente está pensando numa desocupação amigável, é muito mais fácil você conversar com uma pessoa que está numa situação complexa do ponto de vista financeiro se ela tiver um pouco de dinheiro no bolso. É verdade. Porque ela vai ficar mais aberta. Porque, querendo ou não, gente, a maior causa de problemas no planeta é falta de dinheiro. Verdade. Divórcio, maior parte do divórcio, problema financeiro. Depressão, muito ligada. Suicídio, velho. Suicídio, depressão, muito ligado a dinheiro. Nem sempre, tá? Mas muito ligado também. Problemas de saúde gravíssimos, ligado a dinheiro. Uma pessoa que ela tá perdendo a casa dela, ela tá perdendo um pouco da história dela. Então, quando você utiliza esse instrumento, que é esse valor, para abrir a porta para uma conversa mais fácil, uma desocupação mais fácil, tudo fica muito simples. E é por isso que toda vez eu posto, aluno, tem vídeo que saiu no meu canal, não sei se você viu ontem, de desocupação, todas amigáveis. Por quê? Porque a gente sabe utilizar isso como um elemento de negociação. Esse é o grande segredo da coisa, não é? O que você acha? Eu falei lá no grupo essa semana que eu desocupei uma casa há mais ou menos 10 dias e a ocupante me mandou um áudio cantando, né? Canta pra gente. Não. Aí ela falou assim. Aí é uma música, um forró, que ela falou assim: Danilo, olha, eu já tô aqui fazendo a mudança, eu quero que você venha agora, eu quero que venha você. Você. Aí começou. Eu quero meu amor nesse forrozão, não sei o que. Aí eu disse, meu Deus, isso nunca tinha me acontecido em todos os anos dessa indústria vital. E ela foi e falou assim, então quando eu desocupo as casas, cara, quando eu digo amigável, não é só porque a gente sai sem se xingar, sem a pessoa agredir, não. É porque eu digo, tem como você me mostrar a casa sobre coisas que você acha que eu devia saber antes de entrar? Olha, isso aqui tá assim normal, mas quando chove isso aqui se abre e cai água aqui dentro. Olha, essa abertura aqui foi o que eu mandei fazer e tal. Essa mesma mulher, ela levou a caixa d'água. Ela levou a caixa d'água embora. Ela tinha uma caixa d'água de 500 litros na casa, e aí ela falou assim, Danilo, eu tenho uma caixa aqui de 3.000 litros, só que ela tá no chão, tava enterrada, e você quer comprar? Eu disse, não, porque o engenheiro da caixa ele não vai aprovar a casa com a caixa d'água desse jeito. Aí ele, então tá bom. Aí pegou um caminhão, desenterrou a caixa d'água, secou e levou embora a caixa d'água. Você mandou a foto do buraco. Foi um buraco enorme, assim, 2 metros de profundidade por 3 de largura. Então, olha, é muito comum e não... O pessoal tem medo de que o cara que tá morando destrua a casa. Destruir, eu nunca vi.
Já ouvi casos do primo, do sobrinho, né, que aconteceu com o cara. Do padrinho, do bispo, É. do filho, do... Mas o que é muito comum acontecer em baixo padrão. O cara leva um vaso. O cara... A lâmpada é normal, a lâmpada é o de menos. Não, mas Mas lâmpada nem considera, né? Ah, pô, tá levando a lâmpada, custa R$5 uma lâmpada. Não, mas é a safadeza. O problema não é o dinheiro. Não é nem a safadeza, é a ousadia, né? Ele quer... É aquela sensação que ele quer... Pô, não saí tão perdendo, levei uma lâmpada. Não, porque às vezes... É porque assim, eu penso dessa maneira, mas quando eu começo a ficar com raiva, eu digo, cara, assim, pra mim não faz diferença eu botar uma lâmpada. Pra essa pessoa, uma lâmpada faz diferença no bolso dela. Uma pessoa que é desempregada, por exemplo, a renda dela é um Bolsa Família, alguma coisa assim. Pra ela faz diferença. Uhum. Mas eu digo que... Pô, bicho, teve um caso que aconteceu o seguinte, eu comprei a casa, essa casa tava invadida. Eu fui várias vezes lá pra achar o cara, não achava esse cara, até que um dia eu fui à noite. E eu vou pessoalmente, a maioria das desocupações eu vou pessoalmente. E aí, um dia ele tava, eu encontrei o senhor lá, O vivente. Eduardo, né? Como o Eduardo fala, o vivente. Encontrei o vivente. E aí falei pra ele, olha, meu nome é Danilo, eu vim negociar a desocupação da casa, ela foi arrematada num leilão e tal. Aí foi a primeira desocupação que eu fiz, porque as casas estavam vazias. E aí ele, tá, eu tenho quantos dias pra sair? Aí eu, eita porra, nunca tinha chegado nessa parte. Aí eu, 30. Aí ele, tá, vou desocupar em... É 30. Tá, vou desocupar nos 30. Eu disse, caralho, assim, foi só isso. Foi a desocupação que eu fiz, que eu Foi não a paguei primeira. nada. E foi a primeira. Você já fez quantas? Uma ideia, Acho assim. que 6 ou 7. Tudo com tranquilidade. Todas na tranquilidade. De imóvel invadido e tal, que eu sei que você não é muito fã, É. mas as mais tranquilas foram a dos invadidos, né? E o negócio é assim, pagando bem que mal tem. O cara sai feliz. Agora, se você quiser ali na malandragem pra não... Porque quando você dá o dinheiro, você passa a mensagem dizendo, ei, eu tô aqui pra ajudar, pô. Eu não tô aqui só pra, sei lá, tomar a casa e tal. Embora seja o meu direito, mas eu tô aqui pra te ajudar. Eu brinco dizendo que uma pessoa que tem uma casa arrematada por mim, ela deu sorte. Porque, assim, o que eu posso fazer pra facilitar a vida dela, eu faço. E aí eu tava falando do carinha, né? Aí 30 dias. No 30º dia, fui lá com meu pai. A gente entrou na casa, o cara apresentou a casa, ele lavou a casa invadida. Ele lavou a casa pra gente. Aí cheguei lá, ele mostrou tal. Aí tinha uma despensa. Né? Uma Tinha um despensa, pequeno, tá. uma despensa. Que tinha um ralo. E nesse ralo tinha a marca de que ali havia um vaso. Que foi o vaso que ele levou. O cara levou o vaso e tal. Aí fiz a vistoria pra reforma. Então não era uma dispensa. Fiz a vistoria lá. Fiz a vistoria. Fiz lá tudo que ia precisar de obra. Chamei mão de obra. Comprei um vaso. Aí deixei lá. Quando o pedreiro foi trabalhar, ele... Danilo, disse, oi, cara, isso aqui não é um ralo de vaso, não. Isso aqui é um ralo de água. Só um ralo. Um ralo de 50, um ralo pequeno. Eu disse, não, mas aí tinha um vaso. Eu disse, tá. Se tinha vaso ou não, é outra história, mas isso aqui não foi feito pra ser um ralo de vaso. Aí eu disse, não, mas aí se o cara fazia o que fazia nesse lugar aí, eu vou ter que botar o vaso e eu vou ganhar 2 banheiros na casa, pô. A casa só tem um, que é no primeiro andar, esse aqui já fica pras visitas, porque era perto da sala. Aí eu sei que ficou o debate lá. Desce ou não desce? Desce ou não desce? Eu disse, não vamos usar ele aqui como banheiro, não. Então o cara, ele invadiu a casa, só que ele tem uns 60 anos, ele não queria subir, era um duplex. Ele não queria subir pra ir ao banheiro. Ele pegou a despensa e fez um banheiro pra ele. E aí, pronto. Eu tive que... Mas tinha marca assim do vaso no chão. E o pessoal, ninguém acreditou como aquilo... Não... Gente, que isso? Nunca vi isso na minha vida, cara. Pois aconteceu. E existe todo tipo de coisa, assim. O ruim, uma coisa ruim, que é um conselho que eu dou a quem tem interesse de fazer a venda do próprio imóvel. Que é o seguinte, quando a gente vende com um corretor, se for um corretor bom, ele vai lhe blindar do comprador. Danilo, o que é blindar? É porque você faz coisa errada? Não.
É porque assim, tem um comprador que até hoje o corretor passou meu número para ele. Ele quer antecipar as prestações de financiamento. Ele me liga. Danilo, eu quero antecipar as prestações. Como eu faço? Danilo, o cartão que o gerente disse que ia chegar na minha casa não chegou. Então ele fica incomodando. Que isso? Como assim? Foi, o cara passou meu número para ele. Esse mesmo cara, esse comprador da casa, é um imóvel usado. E já teve corretor vendendo meu imóvel como novo. Isso foi um problema grande que eu tive que resolver. Ele falava para as pessoas que o imóvel era novo, porque eu pintei o condomínio todo, então assim, era tudo muito novo. Você pintou o condomínio todo? Sim, quando eu pego apartamento ou casa de condomínio pequenininho, que são 4 apartamentos, Aham. 6 casas, eu pinto ele inteiro, Ah, você reforma o condomínio, você coloca... reformo todo. Tem um jardim, eu boto o jardim lá pra ficar bonito e tal. Porque valoriza. A cada real que eu invisto, eu tiro 3, por exemplo. E ainda que eu não tirasse, eu aumento a liquidez da minha venda. Então eu acelero ela muito rápido. Nossa. Eu tenho umas fotos de antes e depois bem interessantes. E aí, o cara foi e me ligou, Danilo, comprador. Sabe a pia da cozinha? Não tem aquele ralinho pra não descer comida? Sim, sim. Ele me ligou porque a pia da casa não tinha um ralinho. Danilo, Aquele ralinho chinês? é. Mas Danilo, não Custa tem, 50 centavos. não tem um ralo. Aí eu disse, ó, fulaninho, assim, é um imóvel usado. Um imóvel usado, um equivalente a esse que você tá morando vai custar 50 mil reais mais barato, mais caro. Não tem garantia, embora você não vai achar infiltração, você não vai achar vazamento, a elétrica tá 100%, tá todo pintado, todos os acessórios são novos. Aí ele, não, mas a tampa do vaso, quando eu sento, ela tá indo pra trás. Aí eu disse, bicho, como é que eu posso dizer? Ele queria que eu resolvesse coisas assim. Banais. Aí eu fui lá com ele, aí falei com ele, chamei o corretor, porque isso foi vacilo do corretor. Foi falta de alinhamento de expectativa com o cliente. Aí eu falei com o corretor, tá acontecendo isso, vamos lá. Danilo, vamos ver outro dia, porque eu vou gastar 50 reais pra ir lá de gasolina. Aí eu disse, cara, tu levou, sei lá, 7 mil numa comissão e tu não quer ir ali pra resolver um problema. Eu sei que ele foi e o cliente, enfim, eu disse a ele, olha, eu vendi a casa. A tampa do vaso é um acessório. Inclusive, se eu quisesse ter vendido sem a tampa, você compraria a casa da mesma maneira. Não, mas o espelho é pequeno. E aí ficou reclamando de todo tipo de coisa. Então, quando a gente vende um imóvel direto, que nem foi esse caso, a gente fica sujeito a ter que ficar lidando com o comprador ao longo do tempo. Uhum. Né? Mas o que você fez com esse corretor? Você nunca mais usou o trabalho dele? Você pode falar um pouco mais sobre Rapaz, corretagem pra gente? Vitor, esse corretor vende. Ele vende bem. Vende. E é que nem o cara que é um mala no trabalho, mas tecnicamente ele é muito bom. Aí a galera não demite ele porque ele gera resultado. Uhum. Pronto. Ele é esse cara. Então, não demiti com ele. Eu não demiti, continuo trabalhando com ele, mas agora com as expectativas mais alinhadas. Coisas que eu percebo na corretagem. Primeiro, não vale a pena negociar não vale a pena negociar Percentual. corretagem, percentual. Por quê? Porque eu já negociei várias vezes e deu muito bom. Não é, mas eu tô falando no padrão de imóveis que eu trabalho. Ah, não. No padrão de imóveis Minha Casa Minha Vida, eu acho que não faz sentido mesmo. Não faz sentido. Especialmente porque, assim, se tem um imóvel com preço equivalente ao seu, que paga 3% de comissão, e o seu paga 5%, ele vai vender o seu. O seu, ele vai vender assim, não tenho mais nada aqui para vender que tá me pagando 5%, eu vou vender esse 3%, se as comissões são equivalentes. Segundo, que existem alguns profissionais que são fundamentais no processo de enriquecimento com leilão de imóveis. O primeiro de todos, para mim, é o CCA. O CCA, você tem que ser amigo do CCA. Explica pra galera o que é um CCA. O que é o CCA? O CCA é o correspondente bancário da Caixa. Ele é o cara que, em épocas difíceis, pode conseguir recursos para o seu financiamento que você, em outras condições, ou com outros CCAs, com outros gerentes, não conseguiria. Ele vai lhe explicar como funciona a questão do financiamento para você que quer fazer a venda do imóvel sozinho. Exemplo. Eu consigo, como é que eu faço o planejamento do valor de venda dos meus imóveis? O meu CCA me ensinou como é que eu usava aquele simulador para encontrar o valor de imóvel em que a entrada seria 0. Então, a liquidez que hoje eu consigo ter nos meus imóveis, eu não saberia alguns macetes para deixar ele com entrada 0 se não fosse meu CCA me apoiando. Você poderia contar? Como é que faz pra deixar a entrada 0?
Vamos Ou é lá. uma coisa muito técnica que tem que mostrar? Dá pra dar Não, uma visão geral? dá. Vou utilizar números hipotéticos para facilitar a conta, tá? Perfeito. Existe o valor do imóvel que você quer pôr no seu bolso. Digamos que você quer um imóvel de 100 mil reais. A Caixa, ela só financia imóveis usados em até 80% do valor da venda do imóvel. Então, se ele é 100 mil e o banco só financia 80%, você vai receber 80% do banco via financiamento do seu cliente e os outros 20% o cliente vai ter que dar de entrada para você. À vista. À vista ou do jeito... Ou parcelado, mas Um enfim, carro, tem que te uma pagar. moto Aham. também. Se aparecer uma moto, um negócio assim, eu também faço negócio. Não Uhum. tem... Não tem tempo ruim. Não tem, não. Então, até aí tudo bem. Aí, existe uma coisa que é fundamental nos imóveis da Caixa, que é a avaliação do engenheiro do banco. Esse engenheiro é um engenheiro que o banco envia para fazer uma vistoria na casa que você está vendendo e que você quer vender via financiamento, e ele vai dizer quanto aquela casa vale no mercado com base nos critérios dele. Lembra que você quer pôr 100 mil no bolso? Vitor, 80% de 120 mil é quanto? 100. É 100? 100, não é? Não sei. Não, ixi, Maria. Você falou com tanta Não. convicção que eu achei que Não, fosse. vamos lá. 10% de 120 mil é 12. 24 mil. Então, dá 24 mil. 24. Então, vamos lá. Você quer... É que você fez a pergunta, daí eu fui lá e falei, advogado não é bom de conta assim não, gente, pelo amor de Deus. Mas tu é tributarista. Mas mesmo assim, né? Eu entendo de leilão, de tributo, de planejamento, Não dá pra mas, ser bom em tudo, né? mas pra fazer conta eu sou... Oh, rapaz, tem que botar a calculadora na minha frente, porque senão não sai não. E aí, eu falei pra vocês que a Caixa financia 80% do valor da venda. Mas, na verdade, é 80% do valor que o engenheiro diz que a casa vale. Então, se o engenheiro diz que a casa vale 120 mil e o banco financia 80% disso, significa que ela vai financiar 96. Se você quer pôr 100 mil no bolso, significa que 96 o banco vai financiar e os 4 mil o cara vai ter que dar de entrada. Veja que a entrada antes era 20, se o engenheiro dissesse que a normal. casa valia 100, Uhum. agora a entrada só é 4 mil. E aí esses 4 mil pode ser à vista, mas pode ser, por exemplo, o subsídio. E é o subsídio completo para que essa entrada seja zero. Certo? Você entendeu? Perfeitamente. Pronto. Então, dessa maneira, você conseguindo avaliações superiores ao valor da venda, você consegue fazer uma entrada. Zerar a entrada. Você consegue zerar a entrada ou diminuir. baixar a entrada. Mas como é que você faz para o engenheiro avaliar? Porque assim, tem uma questão. Eu já sei a resposta, quero que você explique pra galera. O engenheiro, tá? A Caixa se arrematou na Caixa, ele já tinha aquela avaliação. De tempos em tempos, a Caixa às vezes não refaz a avaliação durante um curto espaço de tempo. Então, por Sim. exemplo, arrematei em janeiro, abril, a Caixa voluntariamente não vai fazer uma reavaliação do seu imóvel. Como é que você faz para, fazer com que a Caixa refaça essa avaliação e, 2, como é que você faz para que o engenheiro avalie o seu imóvel em relação ao mercado e aí posicione ele até um pouco acima do que estava na avaliação antecedente para fazer com que você tenha essa entrada ou menor ou zerada? Lembra que eu falei que você precisa ter um bom CCA ao seu lado, né? É ele quem vai lhe apoiar nesse pedido de reavaliação do imóvel. A gente pede essa reavaliação, explica as razões, não é simplesmente, ei, cancela a antiga e faz a não. Como eu faço a reforma dos imóveis que eu vendo, a minha justificativa é, quando esse imóvel foi avaliado para entrar em leilão, o engenheiro não entrou na casa, e aí eles têm um coeficiente que diminui o valor do metro quadrado na hora de fazer o laudo, porque ele não entrou na casa. Tem o critério lá que é uma casa de leilão, então ela vale menos, não é porque é de leilão. Casa de leilão e casa... É ao contrário de carro, né? Sim. Carro vale menos de leilão. Mas casa de leilão não tem isso. Mas é um critério de avaliação específico, porque ele não consegue ter acesso. É porque ele não consegue interno. entrar, Tá. né? E aí, os laudos que saem dos leilões, eles saem muito baixos. Danilo, como você faz para que o engenheiro avalie com o preço que você quer? Primeiro, ele não avalia com o preço que eu quero. Ele avalia, quando a gente vai solicitar avaliação, a gente diz, olha, informa para ele, eu tenho interesse que a casa seja avaliada em 150 mil, porque eu vendi ela por 150 mil. Ou pegando aquele exemplo que a gente estava conversando, 120. Ele vai fazer a avaliação, pode ser que ele dê mais, pode ser que ele dê menos, normalmente ele vai dar menos. Então a gente também põe a gordurinha ali.
E como é que eu faço para estimar que, na hora do engenheiro ir lá, ele vai avaliar mais ou menos por aquele valor? Primeiro item, experiência de avaliações anteriores. E segundo item, sabendo por quanto imóveis naquela região são avaliados. Você em contato com a imobiliária, com os corretores, com os CCAs daquela região, que são os correspondentes da Caixa, você consegue ter estimativa. Então, eu me preocupo com isso quando eu vou arrematar o imóvel. Quando eu olho o preço dele, eu estimo por quanto o engenheiro vai olhar aquele metro quadrado. Eu não deixo para me preocupar com isso depois. Por exemplo, uma casa de 60 metros quadrados, ambas na mesma rua, foram construídas pela mesma empreiteira, tem as mesmas características, ela vai valer menos que uma de 80. Porque o cálculo do engenheiro é assim, quanto é um metro quadrado aqui? X, é R$ 2.000, por exemplo, que é um meio que normal lá nos que eu trabalho. O metro quadrado lá é R$ 2.000. Quantos metros tem essa casa? 60. Tem algum coeficiente de rebaixamento de preço? Não. Vai ser 2.000 vezes 60. Então, o multiplicador do valor do imóvel na avaliação é a área dele, pelo metro quadrado, pelo valor do metro quadrado. Então, eu entro tendo uma boa ideia. Uma ideia de qual vai ser o valor de avaliação. Pronto, tem uma casa que tá que tá em leilão na rua atrás de onde eu moro. Uma casa muito boa, numa localização top. Só que é uma casa com 60 metros quadrados. Casa de rua é uma casa muito pequena. Um colega hoje até mandou para mim. E é interessante que eu olho tanto os imóveis que quando a pessoa fala do imóvel para mim, em determinada cidade, eu sei qual é o imóvel que ele tá falando, né? Aí eu disse, esse imóvel aqui, esse é esse aqui. Eu disse, não, mas só tem 60 metros quadrados aqui. Pelo que eu fiz os cálculos, a gente consegue vender por 220. Não, 300 mil. Cara, o preço do metro quadrado aqui não chega para bater em 300 mil o valor da casa, nem a pau, não tem como. Senão já teria arrematado ela. E aí é uma construção muito antiga. E eu tô falando todo esse, entrando de vez em quando, beliscando um assunto, né? Que são coisas que a gente deve levar em consideração. O valor, a época da construção, poxa, é uma casa de 1989. Então. Vai dar reforma, vai toda dar. Elétrica, você tem que ver se não tem nenhum problema estrutural, você tem que verificar telhado para ver se também não tem nenhum tipo de comprometimento no telhado, você tem que verificar, cara, você vai ter que trocar quase todo, se tiver revestimento, vai ter que trocar todos os revestimentos. Tomada de padrão antigo, aquele piso antigão. Aquele azulejo de vó de banheiro, ou aqueles amarelos beijinho. Não tem jeito, você vai ter que considerar tudo isso numa reforma e isso impacta significativamente no preço, porque, cara, por mais que você às vezes coloque um revestimento num padrão mais baixo, mão de obra, tem argamassa, que são coisas que não vão variar ali, vai ser aquilo, né? Então, você tinha perguntado sobre... aí você avaliava, tal, sabia exatamente como é que você ia fazer pra diminuir a entrada ou zerar. Isso, então, a avaliação da engenharia é um passo importantíssimo para você que quer vender imóveis caixa. Tudo vai girar em torno daquilo ali. Sempre o financiamento vai ser em torno, pode variar um pouquinho, até 60%, mas vai ser em torno de 80% do valor da engenharia. Então, se você quer vender um imóvel de 1 milhão e a engenharia avaliou que aquele imóvel vale... Você quer vender um imóvel por 800 mil, a engenharia disse que ele vale 1 milhão e 100, 80% de 1 milhão e 100 não é mais do que 800? Entrada zero, você financia tudo. Aí tem outro problema. Isso tem uma consequência, que costuma valer a pena. O imposto vai ser recolhido... Vai ser no 1 milhão e 100, em cima de 1 milhão e 100, cartório. Isso é um problema do comprador. Quando é um imóvel desse valor. Nos meus, eu pago. Então é um problema meu também. E o recolhimento de imposto de renda. Que aí você vai declarar lá o valor de venda, 1 milhão e 100. Então você tem que fazer as continhas para ver se vale a pena. Então você ganha liquidez. Nesse momento você aumenta, você dá um pico de liquidez, só que você tem que fazer essa conta lá atrás. Uma conta de chegada, porque você tem que considerar que o seu ITBI, ele não é que ele vai ser majorado, mas ele vai considerar uma base de cálculo real, embora o de venda, de fato, que é para sem entrada, você tem uma matemática financeira, mas o ITBI vai ser sobre o valor praticado, que não é o de 800 e sim de 1 milhão e 100, você vai pagar despesas cartoriais com base em 1 milhão e 100, você vai ter que pagar o seu imposto de renda sobre ganho de capital na diferença, sobre 1 milhão e 100, considerando o valor de venda versus o valor do custo de aquisição. Então, todos esses detalhes entram. Todos esses detalhes entram. E aí, talvez quem está nos assistindo se pergunte, tá,
era 1.100.000, você queria 800. E o resto? Os 300 mil vão pra onde, assim? O que é que acontece com os 300 mil? Você deu de desconto pro cara. Ah, não, te dei esse desconto aqui. Pronto, fica eles por elas e todo mundo sai feliz. Então, você falou sobre relacionamento. Você falou sobre corretor especificamente, que não deixa de ser relacionamento, e eu lembrei de uma conversa que eu tive com um grande amigo lá em Natal, que ele disse assim: Danilo, o mercado imobiliário, o investimento nos leilões, de maneira geral, porque a gente tá falando do leilão, Uhum. é como um bolo. Como um bolo. Um bolo. E você tem que dividir esse bolo pra todo mundo. Um pedaço. Não, tipo, dar um agradecimento pro cara. Um pedaço. Pra galera que tá trabalhando pro pedreiro. Eu digo muito que você precisa ser gentil. As pessoas têm que gostar de trabalhar com você. Você vai na obra hoje à tarde, pô, leva uma coxinha, uma Coca-Cola pro cara. Ou então, no final da obra, o cara cumpriu o horário, o cara entregou no prazo e tal, dê mais 200, 300 reais ali pra ele. Faz algum agrado, assim, da pessoa dizer, poxa, ele não era obrigado a fazer isso, mas ele fez questão de se aproximar de mim. Pronto, o meu eletricista, eu sou mãe pra ele. Eu pago o Uber para pegar ele em casa, levar na obra, fazer o serviço e deixar ele em casa. E o almoço, e o serviço dele. É um cara excepcional e se eu ligar agora pra ele, Cícero, tem como tirar uma dúvida? Aí você tem. Ah, não, não sei o que. Pronto, eu vou ir agora. Ele faz questão de estar perto de mim porque é bem tratado, é bem pago. Tinha pedreiro que eu pagava Uber e quando tava chovendo pra ele ir pra casa, mas o cara vacilou. Então, às vezes, existe uma coisa que você tem que ser também bom, você tem que ser gentil, mas também não ser trouxa. Porque senão as pessoas se aproveitam achando que é ingenuidade sua. Enquanto que não, é a vontade de fazer com que você esteja satisfeito trabalhando comigo e queira trabalhar comigo outras vezes. Ganha-ganha, né? Não tem jeito. Então, eu quero que um cliente meu de assessoria tenha uma obra e que se eu ligar pro pedreiro e tiver entre duas obras para ele decide pra minha obra. Uhum. Porque ele sabe que lá eu não vou demorar a entregar material para atrasar a obra dele. Eu vou pagar ele no dia que ele tem que receber. Se ele precisar de um adiantamento, guardadas aí alguns cuidados, eu vou fazer. Porque já tem uns pedreiros que é meio que família, assim, a gente já se conhece e tal, o cara não vai me enrolar. Mas você tem que ter cuidado. Você tem cuidado com o pedreiro, né? Tem que tomar. Tem que Os tomar. caras são mala. E é difícil você arrumar uma equipe específica, né? Mas depois que você encontra aquele seu grupinho. Ah, você tá dando risada, né? Tem coisa Não, aí, não? não é porque o copo aqui eu bebi na garrafa. Aí eu, eita. Só pra vocês saberem o porquê que ele tá tomando essa bronca aqui, ó. Que ele mesmo se deu. O patrocinador aqui, Tá vendo? oficial. Patrocinador eu mesmo, Elite aqui, ó, do Mastermind é acima do Eli. Só os arrematantes, de fato, que são muito top dos relevantes, os tops. tops dos tops entram. E, obviamente, o Danilo. E a maioria dos convidados, né, Fê? Acho que nenhum convidado, ou poucos, não são do Elite, mas quase todos. O forró do Elite também, do leilão também é o forró do Elite. O Né? forró do... Que olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Entendeu? É verdade, porque você começa a. Você cria uma dependência das pessoas, de estar convivendo com as pessoas que estão ali, porque meus dias seriam diferentes. Eu falo isso sem qualquer romantismo. Mas meus dias seriam diferentes porque eu não tenho com quem falar sobre leilões. Minha esposa, no início ela não apoiava, hoje ela só não reclama mais. Mas tá mais tranquilo. Então eu não faço. Eu disse, amor, o que é que tu acha dessa casa? Quanto você acha que ambiente mudou a história do Danilo? Não tô falando só de Eli nem Elite, tá? Assim, quanto você acha que ambiente fez diferença pra você? Porque, assim, você saiu de uma história com um ambiente que não era um ambiente necessariamente próspero para negócio e tal, desenvolvimento. Você até comentou que você estava até um pouco perdido um tempo atrás e tal. Como é que você acha que isso mudou para o Danilo, num geral? Nós temos que nos cercar de pessoas que estão no patamar que nós queremos estar. Ao longo da nossa caminhada vão existir pessoas que vão dizer, não, assim tá bom, não precisa mais de tanto. Vão existir pessoas que vão dizer, cara, isso que você tá fazendo não tem futuro. Como tem gente que diz, não, é a crueldade, leilão, não sei o que com as pessoas. E vão ter pessoas que vão te empurrar para cima.
E a minha esposa, eu lembro, quando a gente se casou, ela foi morar em São Luís e ela falou: mãe, eu vou fazer uma especialização em UTI. Ela é fisioterapeuta. Uhum. E aí a mãe dela foi professora, não sei quantos anos atrás, é bem velha, tem 75 anos já. Cuidado pra não falar mal da Não, sogra. adoro minha sogra. Ei, pensa numa mulher que eu gosto. É mesmo? Rapaz. Rapaz, A mãezona, assim. coisa boa. E aí, é raro, mas acontece. Também gosto muito da minha. E aí, eu lembro da minha sogra dizendo assim: minha filha, você já terminou a faculdade. Para que você vai estudar mais? Não sei o quê. Às vezes o pensamento pequeno, ele não é um pensamento de maldade. Talvez é proteção. É de às vezes. proteção, é da pessoa que ela não teve a oportunidade assim, de enxergar coisas maiores na vida, que a vida tá boa do jeito que tá. Uhum. Então, quando você se cerca de pessoas que te ajudam a enxergar esse horizonte, por exemplo, eu tinha pessoas ao meu lado que diziam que leilão era muito arriscado, que numa desocupação podia dar uma merda, que eu podia tomar prejuízo, etc, etc. Eu tinha pessoas do meu lado, que coincidentemente a maioria são pessoas que estavam lá na turma 7, que eu conversava no privado, Paloma, uma delas, Evelyn, Eduardo e Alex. Os caras sempre falaram, não, vai. Né? Eu compartilhei com você algumas preocupações que eu tive, e você, cara, isso aqui não vai acontecer, fica tranquilo. Então, assim, às vezes a coragem, ela não é algo que nasce de dentro para fora. Às vezes é algo que é plantado em você por pessoas que já estão vivendo uma realidade que você almeja. E que você ainda não tem coragem porque estão te falando que não é possível, porque você não tem autoestima grande o suficiente para achar que você também é capaz. Então, hoje em dia, eu busco estar perto das pessoas que estão no patamar que eu quero alcançar. Existe uma máxima no mercado executivo que diz que você deve se vestir da maneira que o cargo que você quer alcançar se veste. Você quer se vestir igual um diretor, comece a se vestir como diretor, andar com o cabelo bem cortado, com a barba bem feita e tal, para se preparar para um dia ocupar aquele lugar. E como foi que eu me preparei para um dia ocupar esse lugar? Eli, enriquecendo com leilões de imóveis. E hoje eu tenho o meu produto, que também é um acrônimo. Eli é um acrônimo de enriquecendo com leilões de imóveis. O meu é a Jornada a 1000. Esse Jornada a 1000, que é o produto da assessoria, ele é a 1000 porque é rápido. Imóveis de baixo padrão a gente consegue girar ali em 6 meses. E 1000 é um acrônimo de multiplicando com imóveis de leilão. Então, esse é o nosso produto da assessoria, Nossa, sensacional. o Arrematante, e que foi a inspiração do Eli. A ideia, eu disse, não, vou ver um acrônimo aqui que tem a pegada do que eu tô procurando, né? E aí os nomes foram surgindo. Tem o plano Chaves na mão, o plano Dinheiro no bolso e tal. E as coisas foram... E hoje você tem. Cara, é muito interessante ouvir isso. É muito interessante. Pô, eu servi de inspiração, então, nos leilões e também agora nesse business novo que você montou, que é um Foi. business de assessoria, né? Foi. Conta um pouco mais como funciona a assessoria hoje em dia. A nossa assessoria chama-se O Arrematante. É uma empresa potiguar, especialista em imóveis no Rio Grande do Norte. Pessoas que querem investir arrematando imóveis de 26 mil, imóveis de 33 mil, a gente está lá à disposição para ajudar esse pessoal a fazer a alavancagem do seu patrimônio, fazer a multiplicação dos investimentos. E aí, sempre nas apresentações com as pessoas que querem se tornar nossos clientes, eu falo que leilão é mais arriscado que poupança, mas é menos arriscado que a bolsa. Você não vai acordar amanhã e por causa da fala do presidente, sua casa vale 10% a menos. Isso não vai acontecer. Nós temos uma volatilidade baixa, baixíssima, na verdade. Nós temos uma liquidez alta. Não, mas eu aprendi que imóveis de maneira geral é um mercado muito E líquido. ilíquido. Não. Quem tem preço tem tudo. Se o mercado todo vende um apartamento a 200 mil e você chega oferecendo a 180, ele todo reformado, todo bonitinho, porque as pessoas que vendem imóveis usados, às vezes elas não se preocupam, por exemplo, em sair do imóvel, para a pessoa poder visitar um imóvel desabitado. Porque você comprar um apartamento habitado, você não se vê ali. Tem as coisas da pessoa, tem a parede tá suja, etc. Não se preocupe em fazer uma reforma decente. Uma reforma que eu faço para uma pessoa comprar o meu apartamento é diferente da reforma que eu faria para mim. Eu preciso deixar ele neutro o suficiente, o Carlos fala muito disso, para que ele seja agradável ao olhar de qualquer pessoa. Então, hoje nós auxiliamos a pessoa, a nossa assessoria ela se diferencia muito
de quase todas as assessorias do Brasil, porque ela vai dar busca pelo imóvel, passa pela arrematação, desocupação, reforma, e nós ajudamos o seu imóvel a ser vendido. Nós não exercemos o comércio, nós não vendemos os imóveis, mas nós conhecemos as pessoas que vendem, pessoas que já venderam para nós, para outros nossos clientes naquela região. Eu brinco muito dizendo que eu quero ter um corretor para chamar de meu na cidade X, um na cidade Y, e eu quero entregar para ele os imóveis meus dos meus clientes. Porque a gente às vezes se engana achando que muitas pessoas com imóvel vai fazer com que ele venda mais rápido. Na verdade, pode acontecer aquela história do pato, que o pato nada anda e voa, não faz nada direito. Então o cara tem 50 imóveis na carteira, ele não vai dar a atenção que o seu merece, às vezes ele esquece que o seu imóvel está ali. Então eu quero ter parceiros corretores, eu quero ter um parceiro CCA que eu já tenho, eu quero ter uma agência parceira, com um gerente parceiro, tá entendendo? Tem um pedreiros que a parceria é o quê? É o tratar eles bem, pagar em dia e pagar bem para que eles queiram trabalhar para mim sempre. Eu não fico tentando negociar valor de pedreiro, deu 9.300. Eu posso tentar negociar assim, aí, vamos fechar aqui, 9.000? Tal. Mas não fica assim, bicho, faça por 6. Não, pô. É que nem você tem muito dinheiro e você fica pedindo desconto numa bala de rua de 50 centavos. É uma questão até de vergonha na cara, né? Não vai... Ficar pior coisa do mundo é quando alguém fica dando preço no seu serviço, cara. Pior coisa do mundo. Porque a É pessoa que tá desagradável. dando preço no seu serviço, dá vontade de falar, não aceito, vou dar preço no seu agora, vai. Metade do preço que você faz. Não, e você Como é pode que você vai tomar se vem sentir? fazer. Vem fazer, você não quer fazer. Então, desprestigia o trabalho alheio. E ainda sobre reforma, porque o que as pessoas mais têm medo em leilões, eu digo isso porque eu passo um formulário antes da pessoa se reunir comigo, em que ela diz o que é que ela mais tem medo. Tem, primeiro, analisar. Você tem um formulário Tem de aplicação. pré-entrevista. Eu quero saber quanto o cara tem de capital, que tipo de investimentos ele já se envolveu. Se eu falar liquidez para um dos clientes que eu tenho, ele não sabe o que é liquidez. Ele tem o dinheiro, e é esse aí do capital alto que eu falei. Uhum. Ele não sabe o que é liquidez, então com ele eu tenho que usar um outro. Ele só botou dinheiro na poupança. Já contra o cliente, não. O cara investe em criptomoeda, o cara investe em ações, em ETFs, na Bolsa Americana, estoques, enfim. É outro papo que eu vou ter com ele. Vou ter um papo de investidor mesmo, de altíssimo nível. Então eu consigo. E quando eu falo assim, que o cara diz, Danilo, eu posso perder meu dinheiro? Aí eu disse, primeiro, perder não, porque nós não entramos em leilões que não tem evicção de direitos. Que eu aprendi no eu não sabia o que era evicção de direitos antes É dele. verdade? De verdade, eu não sabia o que era. Eu não tinha ideia que poderia existir ou não essa proteção. Eu achava que todos tinham proteção. Evicção de direitos é quando o edital do leilão diz assim, pode comprar um imóvel, que se der alguma zica aqui, eu resolvo depois que transitar em julgado e devolvo seu dinheiro. E alguns bancos devolvem com correção, a Caixa devolve com honorário de advogado, com custo de cartório, com algumas reformas necessárias que aconteceram. Então isso é evicção de direitos. Então eu não entro em leilões que não tem garantia contra evicção. E aí eu tava falando uma coisa e perdi o fio da meada. Você tava falando sobre se dá pra perder dinheiro ou não. Você tava falando sobre a sua assessoria. Sim, aí eu disse, olha, eu também invisto na bolsa. Investidor de buy and hold, análise fundamentalista. Quando você vai investir numa ação, o que você faz, se for com análise gráfica, você vai olhar aqueles gráficos e vai deduzir o que vai acontecer. Se for fundamentalista, você analisa todas Você as analisa o alocações balanço e financeiras. tal e vê o que vai acontecer. Mas assim, quem decide o negócio é o CEO. São os acionistas, tal. Você não decide nada. Da compra da ação, da execução da ordem pra frente, aí foge do seu controle. Sim, Nos leilões, não. Vitor é meu cliente. Eu digo, Vitor, essa casa está ocupada. Quer entrar? Não quer? Não, ele quer um ocupante. Você concorda que, sei lá, eu desocupar uma casa que tem um professor de português, é diferente de eu desocupar uma casa que tem um policial. É diferente? Sim, é diferente. Então eu digo, olha, o ocupante é um policial. Eu dou a minha opinião, se ele deve ir ou não, mas quem decide é o cliente. Eu digo, você quer disputar? Não quero. Pronto, ele tem a gestão do risco na mão dele. Sim. Claro, depois que ele diz, eu aceito disputar, coisas vão acontecer que não dependem dele. Mas assim,
ele tem muito mais controle do que quando ele Sim. investe na ação da Bolsa de Valores. Eu acho que assim, tem muita gente. Eu postei, eu não sei se você viu, eu tomei um prejuízo de R$ 45.000 Eu com, vi o feed lá. no feed, né? Uhum. E aí teve um rapaz, é por isso que eu prefiro fundos imobiliários diversificados. Daí eu falei assim, cara, Fundo cai. fundo cai, Laje de escritório depois da pandemia. e historicamente, no curto prazo aqui, se for olhar nos últimos 3 anos, a maioria dos fundos caiu, a maioria das pessoas que investem em fundos imobiliários perdeu dinheiro. O rendimento, né, que não é dividendo, é rendimento do fundo imobiliário, ele é descontado do preço. Então, no final, É como se você recebesse R$ 1.000 de aluguel de uma casa e ela valesse 99 mil ela depois. vale esse 99. E aí ela sobe para 100 de novo e você subtrai mais 1.000. Então, assim, é complexo, entende? Então, você tem que levar isso em consideração também. Então, eu, com muita tranquilidade, assim, eu prefiro ter muito mais a gestão do meu próprio risco, porque eu sei o que eu tô fazendo ali. E imóvel é palpável, você pega, você encosta assim na parede, você sabe o que tá acontecendo. Vem a crise, vá a crise, até a poupança, que reconhecidamente é um investimento seguro, vimos o que aconteceu na década de 90. Então, assim, Agora, imóvel, vê se alguém perdeu imóvel lá, no pelo contexto do contrário, collor. quando começou na pandemia, se eu não me engano, de 2022 para frente, houve um boom imobiliário em relação à valorização dos imóveis gigantesco. Absurdo. Gigantescos. Certas regiões triplicaram o valor. Dados, tá, galera? Não tô tirando da minha caixinha aqui da cabeça, não. Dados. E, Triplicaram em e o alguns déficit lugares. habitacional no Brasil é de 6 milhões de famílias que precisam de lugar para morar. Então, mesmo que se construíssem, sei lá, milhares de casas todos os dias, demoraria muito tempo para que esse déficit fosse enxugado. E a questão da casa própria, nós lidamos com um produto que ele não precisa ser vendido. Eu não preciso. Pronto, você quer comprar Você não precisa colocar a Você não, caneca aqui, você não precisa a convencer. squeeze, isso é importante, porque vai ficar gelado. Você não precisa. A gente nasce as pessoas dizendo assim: você tem que ter sua casa própria. Quem casa quer casa. Então, do pobre ao rico, todo mundo fala isso. Não é algo que eu preciso trabalhar, eu preciso ter preço. Então, eu tendo preço, meu imóvel está abaixo do valor do que o mercado está praticando, não há por que ficar. E eu, no início, por orientações que já recebi, vendia os meus imóveis de leilão a preço abaixo do mercado. Tipo assim, pegava o preço do mercado, 10% a menos, vendia. Vendia rápido? Vendia. Ó, Mas não só precisa. pra deixar claro, ele não foi orientado por mim, pelo Não, foi contrário. não. Você Foi não, mudou foi de não. opinião depois. Foi. E aí eu deixava dinheiro na mesa. Porque eu percebi o seguinte: eu colocava o meu imóvel depois a preço de mercado. Só que de todas as casas naquele preço de mercado, naquele bairro, a minha era mais conservada, toda novinha. O cara tem um atendimento meio que eu sou pessoa física quando eu vendo meu imóvel, mas ele tinha um atendimento ali premium, tal, um negócio bem organizado. Tinha presentinho quando comprava casa, tal. Então a pessoa se sentia especial, bem tratada. Aí eu disse, cara, eu posso cobrar acima do mercado, porque a minha casa é acima do mercado. Minha casa tem suíte, essas outras casas não tem. E aí eu fui chegando à conclusão que eu poderia e deveria passar a cobrar o mesmo que o do mercado. Porque não tem, Faz o Pix aí, pera. Tô porque não brincando. tem ônus nenhum sobre aquela casa De que forma desmereça ela nenhuma. em relação às demais. Sem dúvida nenhuma. E fora que assim, quando a gente pega um imóvel de leilão, galera, pra vocês entenderem bem o que a gente tá querendo dizer, a gente cuida dele. O que que é cuidar? Você já viu aquele imóvel detonadinho na rua? Detonadinho? Ou às vezes nem tão detonadinho, mas que ele não tá com carinho. Já ouviu falar assim, falta carinho aqui? Pois é, quando a gente compra, a gente coloca carinho ali. O que que é carinho? Você acha que a gente fica abraçando as paredes? Não. Carinho é basicamente olhar para aquele imóvel e entender o potencial dele, o que a gente tem que colocar nesse imóvel para que ele alcance esse potencial e olhar isso sempre sob uma ótica de comprador. Quase que eu inverti. Comprador. Por quê? O que que o comprador gostaria de ver ali? O que que ele gostaria? Qual seria um ponto de tomada de decisão para ele? O que que você tem que fazer? Não é que você tem que se diferenciar especificamente colocando alguma coisa, uma decoração específica. Não. Na maioria dos casos, você tem que entregar um produto que ele olhe para o produto e fala: eu não preciso fazer nada. Está tudo aqui.
Não é que tem um diferencial porque tem uma parede de mármore. Não, isso não vai fazer diferença. Vai fazer diferença em muitos casos, especialmente nos imóveis. De baixo padrão é o cara entrar na casa e ele olhar assim, eu não preciso reformar, ou seja, não preciso gastar dinheiro com isso agora. É se mudar. É mudar, tacar as coisas pra dentro e tá pronto. Ligar a internet, a luz ali, a luz já tá, mas passar a luz pro nome e acabou. Esse é o objetivo final de uma reforma, de uma estratégia bem feita, né? Essas casas que são reformadas, uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, agora entrando um pouco na área de reforma, né? O que é que precisa ser reformado numa casa? Danilo, o banheiro não tem box. Eu compro um box? Eu ponho um armário? Eu já falei que no padrão Minha Casa Minha Vida, padrão mais simples, as pessoas elas querem a casa. Ela quer um lugar para chamar de seu. São pessoas que são recém-casadas, são pessoas que estão para noivar em pouco tempo, estão para casar em pouco tempo. Então, elas querem algo ali para fazer a vida delas. Então, um box, ela não vai deixar de comprar casa por causa de um box. Danilo, eu tô em dúvida se eu ponho ou não ponho. Quando a pessoa for visitar a casa, digamos que seja com o corretor. Aí o corretor vai dizer, olha, ela não se interessou muito porque aqui não tem box. Pronto, aí você vai e coloca. Mas ninguém reclamou, as pessoas estão gostando, não teve objeção em relação a isso, não precisa. Ah, eu não vou comprar casa que não tenha suíte. Suíte é coisa que a classe média vai fazer questão. Se uma pessoa mais humilde, ela tem uma casa que tem a suíte, excelente, mas ela não vai deixar de comprar por causa disso, não. O que eu percebo muito é que essas pessoas gostam muito, por exemplo, de quintal, de varanda, de uma sala grande. Coisas que não dá pra pôr pra debaixo do pano é uma casa que é quente, uma casa que não tem ventilação. E aí, o que é que precisa ser reformado? Pô, você chega numa casa que você quer fazer os olhos das pessoas brilharem e a casa tá com as tomadas todas amareladas, tá com aquelas torneiras de plástico brancas, que é a mais barata que existe. É mais enfeite Pronto. todo. Eu sempre substituo aquelas brancas por torneiras de plásticos também, mas aquela que imita o Inox, cromado. sei. Pronto. A pessoa que tá indo comprar casa, ela sabe que não é inox. Ela sabe que não é. Mas não Mas causa é má bonito, impressão. velho. É bonito, né? Inox, eu lembro que minha mãe tinha um jogo de inox dela quando eu era criança, que era... Cara, ninguém tocava naquilo, assim. Então, na casa da gente, a gente era pobre, não toca no inox da mãe. E ninguém tocava. Então, pega o chuveiro, troca pelo de inox, a duchinha troca de plástico pela de inox. Pô, o muro tá no tijolo, põe um chapiscozinho. Chapisco, sabe o que é? Sim, Aquele o bichinho, chapisco. né? Pronto. Aham. Põe um chapisco, limpa, passa um calzinho. Então, tem coisas que precisa fazer, tem coisas que não precisa. Não precisa você botar um piso vinílico numa casa dessa. Não precisa você colocar... aí há controvérsias, né, em relação a armários. Até hoje eu nunca coloquei. Sempre vendeu bem. Olha, eu vou te falar que há controvérsias porque você não colocou vendeu bem, mas eu vou falar pra você. Os últimos 2 padrão MCMV que eu vendi, eu coloquei da Madesa. Depois você viu lá Sim, no eu grupo, vi. né, que a gente tava falando e tal. Eu coloquei da Madesa, saiu que nem água. Mas eu coloquei só na cozinha. Estou pensando. Tá vendendo. Não, assim, time que tá ganhando não se mexe, ponto, tá? Não vou discutir com relação a isso. Mas é interessante ver essa perspectiva. Eu faria isso no médio padrão. Apartamento. Mesmo Minha Casa Minha Vida, mas num apartamento eu faria. Não, sim, é que, que eu Né? tô falando. É que eu só pego apartamento, né? Ah, tá. É, Beleza. Não, eu tô falando de casa. é. Então, tem dessas coisas, assim. Na reforma, eu brinco muito com o pessoal da assessoria que eu cobro meus honorários, mas que parte desses honorários se paga com a economia que ela tem. Ela tem economia, por exemplo, com emolumentos de cartório. Então, lá em Natal, a escritura por imóvel de 100 mil deve estar custando 3.400. Não, bora fazer ali, a gente faz por 1.300. O cara já economizou R$ 2.000. Tem uma conta de água aqui que tá R$ 5.000. E a empresa de água disse que só liga a energia, a água se pagar. Não, isso tá errado. Isso não é despesa própria terreno. Como é que chama? É própria persona? Própria persona. Própria persona. O cliente meu não paga energia, não paga água que o outro cara deixou, porque não é um débito dele. E aí, às vezes, você vai se aventurar sozinho
pode cair nessas ciladas. Claro, a grande diferença do Eli é que o Eli tem, eu não falo só do conteúdo e das aulas ao vivo, mas a comunidade que se construiu ao redor dessa mentoria, em que existem pessoas de muita boa vontade. Muita boa vontade. Não só dos monitores, mas dos próprios alunos, porque ali eu tenho engenheiro. Você falou que uma vez tinha um motorista de caminhão, foi? Motorista de caminhão. Pô, então tem um engenheiro ali, tem um cara de TI, tem um arquiteto, tem... Advogado, tem... Tem tudo! Cara, eu acho que, ó, profissões mais diferentes, assim, do Eli. Juiz, defensor público, motorista de caminhão, gari. Sério? Gari. Tivemos nosso primeiro gari na última turma. Espetacular, fez a primeira arrematação dele já também. Olha isso, cara. Ele falou pra mim, primeira arrematação, vai me dar uma margem de lucro de R$ 43 mil. Caraca. Ele ganha 1.429, acho que é 29, 1.429, 1.480, que é o salário mínimo. Ele falou assim, cara, você tem noção que você me economizou anos de vida? É verdade. Anos de vida. Sair da corrida dos ratos é talvez o maior prêmio. Porque é como se a maioria das pessoas normais, eu não sou melhor do que ninguém, eu ainda sou uma pessoa normal. Mas caminho para que eu tenha uma vida mais tranquila. Tá vindo agora meu segundo filho, que é o Eli Júnior. E é brincadeira. Brincadeira. É João Augusto. Meus parabéns, querido. Meus parabéns. E aí, eu tava falando do... Não, aí você tava falando sobre a comunidade. A galera trocando. Sim, do pessoal. Então o pessoal se ajuda muito. Às vezes a gente tem uma dúvida, olha, eu tô querendo pintar o telhado aqui por baixo, queria saber qual tinta é mais adequada pra não largar. Que foi até o Laércio que falou. Foi, Laércio né? falou, Laércio arquiteto também. Aí ele, faz assim. Aí você vai e fala, sei lá, deixa eu ver, tem corretores, Paloma não, Jamile, né, que é corretor. Não, ali cara, é um caldeirão diverso. É uma coisa muito... Rapaz, você tem noção que é um monte de gente inteligente. Junta. Gente que não... Porque assim, você percebe quando a comunidade ela é autossuficiente em energia, em seguinte sentido. Danilo, eu gosto muito de ajudar as pessoas no grupo, primeiro porque eu venho de uma área em que o compartilhamento do conhecimento é muito normal. Em TI tem a questão do software livre e tal, enfim. E porque eu não me acharia digno de nunca responder ninguém e um dia chegar lá tirando uma dúvida, né? As pessoas respondem, mas você vê que quando você é participativo na comunidade, as pessoas estão, porra, Danilo nunca pergunta nada, quando tá perguntando eu vou responder aqui o cara. Então isso é um incentivo à participação dos outros. Já teve colega que se disse, não, Danilo, eu posso ir assinar as escrituras para você aqui na cidade. Outro falou, Jaci. A Jaci, maravilhosa. Ela é engraçada. Aquela mulher é engraçada. Tô doido pra conhecer ela agora. Toda aquela baianidade. E aí eu adoro o jeito dela, espontâneo, assim. Eu não tava achando uma casa lá no Maranhão. E aí ela foi, me dá aqui essa casa que eu vou procurar pra você, não sei o quê. Aí eu fui dormir, aí no outro dia, ela tá aqui, ó, a casa é essa aqui, eu já achei até a matrícula dela, se você quiser, não sei o quê. Eu disse, caramba. Então são pessoas de muito boa vontade. Se cria uma atmosfera muito positiva. E você conseguir uma coisa que, em termos de marketing, não é todo mundo que consegue. É raro. Tecnicamente, eu não sei, porque eu conheço muito pouco do assunto de marketing, mas você tem níveis de adesão ao serviço, ao produto, a alguma coisa. Um dos níveis é você comprar. Eu vou comprar a mentoria, faço, ok, gostei. E tem vários níveis. Outro você discute sobre aquilo e tal. E outro você defende. Hoje as pessoas lhe defendem. Se alguém fala alguma coisa sobre você, uma inverdade, ou tá sendo injusto com você, como já aconteceu, Paloma uma vez pegou assim e disse, não é assim, não é assado, tal, e saiu em sua defesa. E não é só ela que fala isso. Você vê que quando tem alguma confusão assim no Instagram, não sei o que, geral vai lá lhe defender, porque a mudança de vida, você multiplicou a vida das pessoas que estavam negativas por -1. Na matemática, a gente quer uma equação que está negativa, a gente quer mudar ela, inverter absolutamente seu valor, a gente multiplica por -1. Você entrou nessa equação para multiplicar
a vida de muita gente por menos um. Tornar positivo. Sim, tornar positivo, né? Não, é só explicar, porque a galera... Pra não achar que... vai que você não lembra. Pode ser que não lembre, né? Você tá assim, menos 30, e quando você multiplica por menos 1, vira mais 30, né? Então, eu acho que essa defesa, que você conseguiu esse nível as pessoas hoje, assim, não, eu sou elite. Existe um senso de pertencimento a um grupo que lhe envolve os monitores, envolve a nossa própria camaradagem pessoas, entre amigos. Não, porque na verdade, pra quem não sabe, agora a gente tá até indo pro finalzinho aqui do episódio, depois eu vou fazer o encerramento, mas pra quem não sabe, Danilo está aqui porque eu queria entrevistá-lo, ó. A long time ago, só que o Danilo mora em Natal, a gente tá aqui em São Paulo, e o Danilo ele veio para um dos nossos encontros. A gente vai fazer um happy hour do Elite, que é acima do Elite, tá? Você que tá fora da comunidade não tem como entrar, obviamente, porque são os mais selecionados. Trouxe até presentinho. Pega ali a camiseta só pra mostrar pra galera. Tá ali na sua mala? E aí, o que acontece? A comunidade, galera, acabei de dar de presente aqui, ó, mochila do Elite, o copo do Elite. A comunidade é realmente uma coisa que faz muita diferença, ó. Porque, sem propaganda nenhuma, assim, tá, galera? Mas é porque muda muito o jogo, muda o meu jogo. Eu aprendo, ó, os maiores arrematantes do país. Muda o meu jogo. Eu aprendo com vocês naquele grupo muito mais do que várias vezes vocês aprendem comigo naquele grupo. O ponto é que, assim, vocês foram todos treinados, aprenderam tudo que sabiam no Elite, mas o Elite, ele é diferente, né? O Elite, ele é, de fato, a nata. Era uma coisa que eu sempre buscava. Por isso que ele é tão natural, assim, sabe, Danilo? Porque o que eu planejei no Elite era encontrar as pessoas que eu não encontrava. Porque uma coisa é eu pegar você, eu ensino tudo que eu sei de leilão, beleza, você sabe arrematar. Só que eu quero que as pessoas também agreguem de volta, elas troquem. Isso não existia. Passou a existir. Graças a você, a vários outros alunos, outros mentorados. A gente juntou um grupo ali maravilhoso que são de pessoas incríveis. Eu acho que um aluno, quando ele se tornar assessor, eu acho que é o ápice do quão bem preparado ele foi para se tornar tão autoconfiante que ele agora diz, tem 500 mil para investir? Me dê aqui que a gente vai desenrolar e eu vou fazer você lucrar. Porque, Vitor, não é brincadeira você pegar 800 mil reais de uma pessoa, 100 mil reais. Às vezes uma pessoa que está começando a vida tem 80 mil reais ali em dinheiro e ela confiar em você para você fazer aquele dinheiro dela se multiplicar é uma autoconfiança do assessor muito grande. E a autoconfiança é resultado de conhecimento. Às vezes que eu ia apresentar meus trabalhos na escola que eu ficava mais nervoso é quando eu não tinha estudado o assunto. Quando eu estudava, a professora tinha que interromper porque tinha passado o horário. Então, outra questão é que eu percebo que os meus clientes que conhecem o Eli, conhecem assim, que só ouviram falar porque lhe acompanham, eles confiam mais em mim porque eles conhecem o Eli. Que eles sabem que eu vim de lá, né? É tipo assim, você veio de Harvard, entendeu? É tipo uma marca, assim. O cara, ele veio do Eli. Então, tem um amigo meu que ele chama Danilo Elite. Hoje ele mandou Danilo Elite. Então, é uma chancela, sabe? Quando você nos coloca naquelas fotos os melhores arrematantes do Brasil, tal, aquilo é um prêmio. Aquilo é pra ostentar, assim, dizer, olha, por isso que eu falei ali quando você me entregou o negócio, não sou eu que tô dizendo que eu sou bom. É ele que tá dizendo. Porque quanto mais próximo de mim for a afirmação de que eu sou bom, menos ela vale. O que é que vale mais? Um elogio da minha mãe? Um elogio seu? Ou um elogio de um desconhecido na internet? É o do desconhecido. Agora, se o seu, que está mais próximo a mim, é de um especialista, que é referência no país em arrematação de imóveis de leilão, com 240 mil seguidores no Instagram, será que não tem peso a palavra de uma pessoa dessa? É claro que tem. Então isso nos galga degraus mais altos em direção à independência financeira e as outras coisas mais, ou até mesmo uma vida mais tranquila. Porque o dinheiro ele não traz felicidade, não traz. Mas ele proporciona uma vida mais tranquila. Sua filha quer um sorvete, você pode pagar.
Você não tem que fazer conta para comprar um Kinder Ovo, que um Kinder Ovo é R$10, não vai fazer falta. Então, coisinhas bobas como essa trazem uma tranquilidade ainda mais para a autoestima do homem, do chefe de família, que é responsável ali pela vida de outras pessoas que estão abaixo Um dele. pilar, né? Um Que é o que pilar. você fala, de ser pilar. Ser Quer pilar. dizer, eu estou aqui. Isso é muito Eu bom. estou aqui. Lá em casa eu estou. Graças a Deus. Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer o seguinte. Comenta aqui pra sua câmera. Passa suas redes sociais lá do Arrematante. Quem tiver interessado no trabalho do Danilo, chama o Danilo lá no Instagram, que o cara é fera. E Danilo, inclusive, vou fazer aqui ao vivo, tá? Vou contratar tua assessoria pra investir em Natal, porque eu não conheço nada de Natal. Olha aí. Vamos ganhar dinheiro lá em Natal? Bora. Então tá fechado. Lá tem Compromisso, muito negócio. compromisso ao vivo. Por favor, Assumido. comenta aí pro pessoal. O nosso site é www.oarrematante.com.br. Vocês também podem nos encontrar no Instagram. Arrematante. Desculpa, corrigindo. oarrematan.te. oarrematan.te. No nosso Tá na Instagram. descrição também aqui, tá, Pronto, gente? vai estar aqui na descrição. Então, lá vocês podem entrar em contato comigo, vão ser muito bem atendidos e vamos lucrar junto conosco. Tem um detalhe que eu vou ter vagas agora em junho. Você tá sem vaga. Tô sem vaga na assessoria. Tô sem vaga. Então, nós vamos ter vaga a partir de junho. Ah, Danilo, então eu vou esperar para entrar em contato em junho. Em junho só vai ter para setembro. Ah, em setembro só vai ter para dezembro. Então, assim, entra logo, manda em contato, faz a sua aplicação, a gente marca um horário para conversar, para eu entender a sua necessidade de investidor e para lhe apresentar esse mundo de leilões. E se você não quer uma assessoria, quer botar a mão na massa, faça como eu. Eu sou o resultado do Eli. Você também pode chegar aqui. Top demais. Danilão, querido, muito obrigado pela presença. Era um dos episódios que eu mais estava ansioso de gravar. Valeu, obrigado. Muito feliz de você ter vindo aqui, querido. Pessoal, é isso. Não se esqueçam, se inscrevam no canal se você está interessado na próxima turma da mentoria Eli. Clica no link aqui que vai estar na descrição para você garantir sua vaga na lista de espera. Até mais.